Ontem a gente recebeu aqui o entrevistado também para falar sobre metanol, né, e os efeitos graves do metanol ao organismo. Também falamos do impasse político em termos desse assunto, né, que o governador Tarcísio entrou meio atrasado nessa crise, deu uma trombada aí com o governo federal falando em investigar a relação com o PCC, governo estadual falando que não tem relação com o PCC. Mas, além de São Paulo, os casos de intoxicação estão sendo investigados também em Pernambuco. E com esse aumento de casos, o setor de bares e restaurantes ligaram o alerta. E a gente chamou um convidado aqui para explicar o que tem sido feito para a proteção dos clientes, dos funcionários e como isso tem gerado impacto no setor. É o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, o Paulo Solmuti. Paulo, bom dia. Bom dia, Beatriz. Obrigado aí pelo convite de falar com vocês. A gente é que agradece sua presença aqui no Matinal. Paulo, acho super importante a gente ouvir um representante aí do setor para passar para a população o que tem sido feito, né? Como o setor de bares e de restaurantes está reagindo a essa crise dos casos de intoxicação por metanol em bebidas. Acho que essencialmente em São Paulo, né? Apesar de agora a gente ter esses relatos de outros locais, mas quais medidas estão sendo adotadas pelos bares para garantir a procedência e a qualidade dessas bebidas vendidas? Beatriz, primeiro, né, manifestar aqui a nossa solidariedade com as famílias, especialmente quem perdeu o ente, né? Segundo, destacar que a gente, felizmente, não tem nenhum caso confirmado em bares e restaurantes, né? Teve uma denúncia, um bar foi interditado, mas chegou lá, esse bar comprou tudo com nota fiscal e felizmente, ainda não temos nenhum caso de denúncia, o que nos traz algum conforto, mas não nos afasta a preocupação e o alerta, né? Você tem uma ideia, ontem nós fizemos um treinamento a digital, temos 3 turmas, hoje tem mais 3 turmas e continuaremos, mais de 10 mil estabelecimentos participaram desse treinamento ontem, com boas práticas para ajudar a perceber, né, se o produto tem chance de ser um produto adulterado, por exemplo, né, buscar comprar de fornecedores conhecidos da fábrica ou de empresas que estejam no mercado há mais tempo, comprar com nota fiscal, que em geral é um produto que tem melhor segurança, porque está pagando imposto, ninguém falsifica para pagar imposto, né? Normalmente quem falsifica quer fazer a bandidagem completa. Ficar atento ao lacre, né? Aquela em cima da garrafa, assim, tem um lacrezinho que é feito pela Receita Federal, produzido pela Casa da Moeda. Então é um lacre muito especial. Quem falsifica coloca ali um papelzinho vagabundo, vê se o rótulo não está errado, mal impresso, porque as empresas sérias, né, normalmente as falsificações usam as bebidas mais caras, as marcas mais poderosas, porque elas têm mais margem, né? Ninguém falsifica cerveja porque é baratinho, você falsifica produtos como uísque, vodka e tudo. Então, também dá para ver, os rótulos dessas empresas são muito melhores do que os rótulos das falsificações, e ficar atento ao preço. Quando a gente encontra um produto muito mais barato, a metade do preço que a gente encontra, por exemplo, no supermercado, no comércio de reputação, nós temos que desconfiar, né? Que não vale a pena pagar a metade para correr risco. E outra prática muito importante para os bares, aí, essas do rótulo, do lacre, do preço, vale para o consumidor também, né? Não só para o bar, mas uma coisa que a gente tem que criar é o hábito de destruir as garrafas dessas bebidas, porque são garrafas sofisticadas que são compradas no mercado paralelo para o falsificador. Se a gente quebra a garrafa, a gente reduz drasticamente esse risco, e especialmente nos produtos que têm margem. Agora, se a gente me ocorreu algo aqui, né? Se a gente quebra a garrafa, a gente torna mais difícil a reciclagem, né? Porque o vidro quebrado, ele é difícil, né? Para quem trabalha com reciclagem. Imagino que deveria ter algum programa também para recolhimento dessas garrafas, algo nesse sentido. Tem algo desse tipo? Na verdade, quebrar o vidro, ele obviamente tem a questão do cuidado, né, do manuseio, mas ele facilita a reciclagem, porque o vidro ele tem um volume muito grande. Quando você quebra, se você conseguir quebrar ele bem, ele fica com um volume bem menor, facilita, por exemplo, que o catador
leve, transporte, você ocupa bem menos espaço. O desafio da reciclagem no vidro no Brasil é grande, porque a gente tem poucas usinas de reciclagem e elas, às vezes, estão quilômetros, centenas de quilômetros. São Paulo é mais fácil, alguns grandes centros, mas outras cidades aí você tem que transportar o vidro por 200, 300 quilômetros para chegar numa usina. Mas a quebrar, moer, é importante. Inclusive, a gente, na Brasil, está lançando um grande esforço com grandes empresas aí para moer mesmo, virar areia até, porque quanto mais você destrói o vidro, mais fácil de reciclar, de reaprovar e de transportar. Então, é um hábito que a gente ainda não tem, que nós estamos aproveitando esse momento de crise para alertar. É uma boa prática, inclusive, sob o ponto de vista da economia circular, viu, Beatriz? Muito interessante isso, mas eu acho que tem essa questão, né, da segurança aí para quem vai fazer o manuseio dessa garrafa. Então, talvez uma campanha justamente para recolher essas garrafas e levar para um lugar que possa triturar seja algo que seja muito bem-vindo aí no médio prazo, né, para gente. Agora, como o Nós estamos setor está no vendo curto prazo. A boa no notícia é que a curto? gente já começa a pilotar Que bom. agora, no mês que vem, em Goiânia, um projeto de recolhimento de vidro em parceria com a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, em parceria com empresas de bebida. Acho que o curto prazo nós já vamos começar, viu, Beatriz? A notícia boa é essa. Boa notícia. E como o setor está prevendo aí o movimento ou cancelamento de reservas em razão desse medo de intoxicação? Como que isso tem afetado, né, os restaurantes? Eu vi vários restaurantes, eu estou em São Paulo, então vi vários restaurantes em São Paulo fazendo publicações nas redes sociais, falando quais são os fornecedores de bebidas deles, para tentar acalmar, digamos assim, a clientela, né, os consumidores, no sentido de que estão comprando de locais certificados e etc. Mas há um receio, né, por parte, claro, de quem está, especialmente nas áreas que estão vendo esses casos com mais incidência, como São Paulo, há um receio. Então, assim, qual que é a expectativa aí em termos de queda no movimento? Porque imagino que vai haver, né? Um receio justificado, né? Acho que é importante. Nós temos um caso, apesar do número de ocorrências ser muito baixo, nós estamos falando em 48 ocorrências num país e não confirmadas, né? Nós só temos 10 ocorrências confirmadas, uma única morte confirmada, nenhuma delas em bares e restaurantes, que é muito positivo, nenhuma confirmação em bares e restaurantes, mas é um problema que envolve morte. Então, a gente tem que realmente ficar muito alerta. O que a gente viu? À exceção de uma parte de São Paulo, que teve, inclusive, o estabelecimento fechado, e destaco que um outro veículo nacional grande aí ontem mostrou que todas as bebidas foram compradas em fornecedores de reputação com nota fiscal, e a gente espera que aquele caso lá realmente não se confirme no bar. Mas o fato é que há uma preocupação, a gente vê muito burburinho nas redes sociais, mas até hoje o movimento não foi afetado, a não ser numa região específica de São Paulo, e programas como o seu e os fatos que estão sendo levantados nos ajudam, né, a retirar esse receio. Claro que toda cautela, quando se fala em saúde pública e em vidas, é fundamental, mas as informações que a gente tem tido hoje são muito positivas e têm tranquilizado o setor. E mais ainda, né, as pessoas que frequentam bares e restaurantes têm esse hábito de fazê-lo com frequência, já sabem que estão em lugares seguros. A gente está vivendo essa crise com muita cautela, com muito respeito, mas também sabendo que é um problema menor do que poderia ter sido. Beatriz, eu queria chamar a atenção de uma questão. A morte que a gente tem confirmada aconteceu há 20 e tantos dias. A de Pernambuco aconteceu em agosto. As autoridades demoraram um mês para alertar. Você imagina se nós tivéssemos, de fato, esse problema espalhado pelo Brasil inteiro, por São Paulo. Quantos milhares de pessoas poderiam ter morrido pela letargia do poder público, pela letargia de fiscalizar? Fecharam uma fábrica agora, em um dia eles descobriram essa fábrica. Será que ninguém sabia que essa fábrica existia? É muito mais fácil e mais razoável que a gente cobre fiscalização nas distribuidoras e nas fábricas. É muito difícil controlar a bebida que está sendo servida em barraquinhas, em bares, restaurantes. É óbvio que a gente vai estimular, treinar, e acreditamos que ninguém vai bar e restaurante. O dono do bar que foi fechado, ele falou assim: minha família frequenta aqui, meus amigos frequentam aqui. Você imagina se eu estaria
conscientemente trazendo um produto ruim. A gente não faz isso. Agora, fiscalizar precisa, o governo precisa ser mais ativo, federal, municipal, estadual, porque a gente sabe aonde está a bandidagem. E, Paulo, eu queria, assim, acho que o que ainda está muito no ar é o que aconteceu, né? Porque a gente sabe que esses casos, eles existem, né, ao longo do tempo, mas houve uma maior incidência aí nesses últimos 2 meses, né? Isso que está sendo trazido, pelo menos, pelo Ministério da Saúde agora para a gente. Então, assim, não temos ainda respostas, claro, por parte das investigações, mas você, como alguém que trabalha no setor, representa o setor de bares e restaurantes, o que você tem ouvido, colhido aí de donos de estabelecimentos em termos do que pode ter acontecido? Porque esse relato, por exemplo, de dono de bar, que diz, olha, que mostra, né, comprei tudo com nota fiscal, comprei tudo de lugares em tese idôneos, né, eu acho que é isso que assusta um pouco a população, porque passa uma sensação de, poxa, então, na verdade, qualquer lugar está sujeito, porque se o lugar compra de boa fé de um fornecedor idôneo, como que eu vou ter uma garantia de que eu não estou tomando uma bebida adulterada, né? Então, queria, assim, ouvir um pouco o que você tem colhido aí de percepção dos donos dessas localidades, para que a gente tenha tido um aumento de casos tão grande comparado a anos anteriores nesses últimos 2 meses. Bom, primeiro, Beatriz, de novo, né, não, nesse bar que você menciona, as notas fiscais, não houve ainda comprovação de que a pessoa teria consumido metanol. Mais ainda, essa pessoa que esteve lá estava acompanhada de amigos, nenhum teve problema. Mais ainda, toda a clientela desse bar, não existe nenhuma outra denúncia. Então, eu, pessoalmente, tendo a afastar que esse fato tenha acontecido no bar. Espero que não tenha acontecido. Outro ponto importante que você coloca, você aumentou muito essas ocorrências. Primeiro, nós estamos falando de 40 ocorrências, 48 ocorrências em uma população de 200 milhões que bebe todos os dias. Não é um número relevante. Nós temos, por exemplo, muito mais ocorrências com cigarro eletrônico, muito mais ocorrência com produtos de saúde aí mal feitos. Então, assim, é grave, assim, mas em números não é um número tão grande. E, de novo, será que esse fato é novo ou será que as autoridades não nos informaram? Pensem bem, o caso de Pernambuco é de agosto. Será que esses 48 são agora porque a gente está correndo atrás ou já existiam esses 48, 50 ou 100 no passado? Então, o que a gente tem que cobrar muito é transparência do poder público, fiscalização, compromisso do poder público com a sociedade, que eles atuem, fechem logo essas fábricas. Nós fizemos diversas denúncias nos últimos anos de produtos falsificados e a gente continua convivendo com esse problema aí. Então, eu tenho para mim que a baixíssima ocorrência em termos de número é muito pequeno, a gravidade é grande, é claro, uma morte, mas nenhum caso confirmado em bar e restaurante mostra que o setor é seguro. Eventualmente pode acontecer um problema, claro, mas eu diria que com muita tranquilidade que o setor é seguro. É onde as nossas famílias trabalham, é onde os nossos amigos consomem, é onde a gente consome. Então, acho que nenhum dono de bar e restaurante colocaria em risco a sua clientela, que é uma coisa tão importante, mas muito especialmente a sua família, seus amigos e a si mesmo. Paulo, tem uma última pergunta para você, que eu acho que é muito importante você estar aqui com a gente hoje, explicando essas coisas, porque eu, por exemplo, nos últimos dias, recebi algumas mensagens no WhatsApp que tinham, eu até comentei nos grupos de WhatsApp onde eu respondi, eu falei, gente, isso tem cara, cheiro, cor de fake news, né? É o tipo de mensagem que é mensagem falsa, né? Falando, olha, alguém foi no restaurante tal e morreu, restaurante, né, super renomado. E mais 2 amigos foram no bar tal, também, numa área super nobre da cidade, e estão internados e tal. Eu falei, gente, não tem nenhuma informação sobre isso na imprensa. A imprensa e as autoridades estão acompanhando esses casos, então, muito possivelmente, se isso for verdade, a gente vai saber através dos canais de informação, né, oficiais, e os veículos também, né, de imprensa. Isso está com cara de fake news, porque nesses momentos essas coisas também circulam muito, né? Porque geram, a fake news ela floresce num ambiente que gera forte emoção, né? E esse tipo de coisa gera forte emoção, porque se você fala, olha, tem um restaurante aqui do lado que você sempre frequenta, um bar e tal, que
que está sujeito a isso, né, gera forte emoção, a pessoa vai compartilhando antes de pensar se é verdade ou não. Então, eu queria saber como que vocês também estão orientando, talvez, bares, restaurantes, para trabalharem isso publicamente também, em termos de tentar evitar a associação da imagem dos bares ou restaurantes a essas notícias falsas. Claro que sua presença aqui, sua presença na imprensa é uma dessas formas, né, Paulo? Acho que de combater essas informações falsas, mas o que mais está sendo feito? Se vocês estão trabalhando com alguma orientação aí para os bares e restaurantes também. Beatriz, primeiro agradecer, né, o espaço como que você nos oportuniza aqui de conversar com a sociedade, de fazê-lo de forma transparente é muito importante. Essa questão da fake news é incrível, né? A gente, enquanto sociedade, tem que aprender a filtrar. Você imagina, inclusive veículo grande falou em PCC envolvido. Você, no início, acho que, não sei se comentou isso, a primeira notícia, olha, o PCC vendia metanol nos postos, falsificando e a fechar os postos, e agora levou o metanol para as bebidas. Você imagina se isso pudesse ser verdade. Quantos milhões de litros são comercializados nos postos? Dizem que o PCC tem mais de 400 postos. Teria morrido meia São Paulo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você faz um jornalismo responsável, que é o apura, isso é fundamental. E agora nós, como cidadãos, também temos que buscar entender a razoabilidade. Você imagina se alguma coisa na escala que estão querendo dizer estivesse acontecendo, se, como você bem disse, os órgãos de imprensa competentes, corretos, né, não teriam já publicado. Nós temos muito baixa ocorrência, 48 no Brasil de intoxicação, sendo que só 10 dessas 48 foram confirmadas com metanol e nenhuma com consumo em bares e restaurantes até o momento. Isso deveria dar uma enorme tranquilidade a todos nós. Não significa abrir mão da cautela, não significa o dono do bar não buscar dar transparência para a sua clientela, de onde compra, da qualidade dos seus produtos, mas renovo, não é possível imaginar, ou não é razoável imaginar, que um dono de bar serviria algum produto sabendo que ele faria mal, porque está ali seus amigos, suas famílias, seus funcionários, e ele mesmo consumindo ali. Então, felizmente, a gente tem nenhum caso confirmado de metanol em bar de restaurante no Brasil. E olha que a fiscalização está generalizada da sociedade nesses últimos dias, né? Infelizmente, a gente tem muita leniência aí, muita falta de atuação do poder público na investigação de distribuidores e fábricas, porque o que chega no bar e restaurante primeiro passa por uma fábrica clandestina ou por um distribuidor. Paulo, obrigada, te agradeço. Com relação, só para a gente posicionar aqui no início antes de eu te chamar, o que eu comentei sobre o PCC é que o governo federal, né, a Polícia Federal, diz que é preciso investigar uma possível relação, não diz que há algum indício, mas que essa investigação seria feita, e o governo estadual diz que não tem nenhuma relação. Então tem um desencontro aí do que pensam autoridades estaduais e do que pensam autoridades federais. Não há um indicativo por parte de quem fez essa suposta relação, que é a Polícia Federal, de que isso tenha havido, há apenas a indicação de que isso vai ser investigado também, junto com toda a investigação que está sendo feita. Eu te agradeço muito, tá?